dia de camperiada, chiando pelas cambonas pra se iniciar a mateada. De repente um peão barbudo atando a segunda espora abriu a boca sisuda pondo os olhos campo afora e falou pros companheiros de mesmo rumo e ofício numa tal de mais-valia, falando em tom de comício, contando um pouco de história, revoluções, coisa e tal. Foi falando de trabalho, propriedade e capital. Terêncio ficou sabendo com o zóio arregalado o que nunca então pensara: todo peão é explorado. E aquele peão barbudo, com a melena comprida, foi falando enquanto via toda a peonada reunida. A peonada leva a tropa pra morrer no matadouro, esfola a bunda nos bastos, o sol velho queima o couro, mas o patrão barrigudo é que embolsa todo o ouro. Se madruga todo dia pra laçar e curar bicheira, se afunda os garrão no barro com essas vacas da mangueira, e o que nos sobra de tudo só hemorrói de frieira. E ainda fazem rodeio em nome da tradição, os boi de língua de fora pra alegria do patrão. O que era duro ofício se transforma em diversão. E tem mais a propriedade, deve ser de quem trabalha. Quem sustenta a casa grande são nossos ranchos de palha. Se a peonada joga truco, o patrão é quem baralha. Nisto chega o capataz sempre de cara amarrada. O Carlos fica solito falando pra madrugada. E tem gente trabalhando sem ter carteira assinada. Cada um pegou seu laço pra mais um dia de lida. O sol campeiro encilhou a pampa verde estendida. E aquele peão no outro dia pediu as contas, se foi, tangendo um sonho distante, ouvindo um berro de boi. Alguns dizem que o patrão é que o botou porta fora, porque não tinha no lombo as marcas da velha espora. E seguiu a velha estância no mesmo tranco afinal. Terêncio tirando leite, Nestor montando bagual, o patrão com a guaiaca forrada dos capitais. Estamos voltando com a nossa prosa da roça, agora são 18 horas e 11 minutos. E vamos falar agora rapidinho da nossa previsão do tempo. Então agora, neste momento, 19 graus aqui no nosso município, com sensação térmica de 18 graus. Apesar do céu com muitas nuvens, hoje não temos previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, nossa mínima aí será de 12 graus e a máxima não ultrapassando os 20 graus. Previsão de pancadas de chuva. E agora quero dar um recadinho aqui bem importante para você. Está chegando aí a melhor oportunidade de comprar com preços baixos. Já tem hora e data. Está chegando aí o Feirão Liquida a SIAP.
será nos dias 8, 9 e 10 de setembro no pavilhão da Igreja Matriz. Não perca, serão 3 dias aí de grandes promoções. E também o restaurante Avenida, um lugar perfeito para quem aprecia uma boa comida caseira, com um tempero especial e qualidade excepcional. Atendimento diferenciado e um espaço maravilhoso para você se sentir em casa. O restaurante Avenida fica ali na rua Trifon Hanix, número 244, Centro. E também aí você pode encomendar aí a sua marmita ali para o restaurante Avenida através do WhatsApp 998625609. Tenho aqui também um recadinho das Óticas Precisão, informando que o oculista atenderá no dia 18/9. Então, agenda aí a sua consulta pelo WhatsApp 42999656748 ou vá até as Óticas Precisão na Avenida Trifon Hanix, número 204, Centro. Óticas Precisão, o cuidado dos seus olhos em boas mãos. E a Ótica Precisão está também agora na Colônia Vitória. Fica lá na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 1251, em frente ao antigo bombeiro, ao lado do Centro de Avaliação Visual. E atende também pelo WhatsApp 99807-3205. E você que é morador da Colônia Vitória e demais regiões, o oculista estará atendendo no dia 19 de setembro. Agende a sua consulta pelo WhatsApp ou vá pessoalmente agendar. E já conhece as instalações da Ótica Precisão, que fica lá na Colônia Vitória, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 1251. Muito bem, então nós estamos aqui já em nossos estúdios. A nossa companheira Sirlene Monteiro Pasternak. A Sirlene, ela é agente de saúde, ela é a integrante do grupo Viver Agroecológico do Núcleo Centro-Sul de Agroecologia. Ela é aí presidente da Associação Casa Familiar Rural. Ela é também vice-presidente da ARCAC, que é a Associação das Casas Familiares Rurais do Paraná. Mas, além de tudo, é uma grande guerreira aí na área da agroecologia. Então, boa noite, Sirlene. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da nossa web Rádio Fatos. Seja bem-vinda e está com a palavra. Boa noite, Claudemara. Boa noite aos nossos internautas. É uma alegria muito grande, mas é a imensa alegria que eu estou sentindo hoje, né, de poder participar, de poder compartilhar o conhecimento que a gente tem, um pouquinho do conhecimento que a gente tem com vocês, e dizer assim que eu gostaria que vocês se sentissem abraçados. Eu sempre falo do abraço coletivo, né, e agradecer aí o convite da Claudemara de eu estar presente aqui hoje, falando, né, um pouquinho para vocês, né, do que é agroecologia. Então, muito obrigada, Claudemara, pelo convite e espero aí, né, poder contribuir no teu programa aí falando da agroecologia. A gente que agradece a oportunidade, Sirlene, de estarmos aí dialogando aí sobre esse tema aí tão relevante que está aí nos nossos dias de hoje, né, que é a agroecologia. Também quero mandar aqui, aproveitando a oportunidade, um abraço especial aí para a comunidade do Laranjal, né, que com certeza aí está em peso aí, ouvindo aí a nossa companheira Sirlene aí, falando um pouquinho sobre a agroecologia. Então, a gente teve aí no último sábado, o encontro foi demandado pela comunidade lá do Laranjal. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, Sirlene, então vamos entender um pouquinho aí, segundo a tua visão, o que é agroecologia para você? Olha, Claudemar, eu posso assim afirmar para você da quão grande responsabilidade você está me desafiando agora, né, de falar o que é agroecologia. Porque a agroecologia não se define numa única palavra. A agroecologia é um conjunto de ações
é um conjunto de práticas, é um conjunto de ideologia, é um conjunto de formas de manejo de se trabalhar, conciliando tudo isso que define a agroecologia. Então, eu me sinto lisonjeada, né, de estar tratando desse tema, e também, ao mesmo tempo, eu sou muito grata, né, vamos dizer assim, de receber das pessoas, né, o carinho, né, vamos dizer assim, que as pessoas transmitem para a gente. Então, só para nós poder entender um pouquinho, eu espero poder falar de uma maneira que a pessoa consiga compreender, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila. Então, o que é agroecologia? O que será que é isso? O que será que remete a nós quando se fala de agroecologia? Então, a definição científica de agroecologia é o sistema natural de um lugar. Tá, mas o que é isso? O que isso trata? Então, vamos estudar um pouquinho. Então, eco quer dizer casa, lugar. E logia quer dizer a ciência que estuda o lugar, a sua interação de tudo e todas as vidas existentes naquele ambiente. Então, isso é a definição de agroecologia no sentido mais amplo, vamos dizer assim. A agroecologia não se trata simplesmente de não utilizar agrotóxico, veneno, adubo químico em um determinado lugar ou produção. Não se fica restrito a isso. Eu diria, Claudemara, que a agroecologia é a arte de viver em harmonia com a diversidade de vidas no lugar aonde você está. E ainda coletivamente, permanentemente, você trabalhar para melhorar esse lugar. Então, é uma dimensão imensa, vamos dizer assim, esse campo do que a agroecologia trata hoje. E uma coisa interessante é que o estudo da agroecologia, né, a busca de querer sanar as nossas dúvidas, permite aprimorar o conhecimento próprio humano de tudo que está ao nosso redor. E ainda desperta o desejo de mudança. Faz com que faça esse despertar de mudar para melhor o solo, as plantas, os animais. E o desafio maior ainda, as pessoas. Exatamente. Comportamento. Mudar mentes, né? Ideologias. É uma coisa, assim, interessante. Eu estava ali fazendo uma reflexão, na hora que você estava comentando sobre o que é agroecologia. Muitas vezes, assim, as pessoas... orgânico. Então, ali você deixou claro que a agroecologia tem um conceito muito mais amplo do simples fato de ser orgânico. Não orgânica. Ela vai muito mais além. Como você citou ali, tem toda essa interação com o meio, com o ser, com as plantas, com a terra, com o ar. Então, ela está toda interligada, né? É uma ação que prevê ali dentro de pequenas ações a interligação entre todos esses atores do meio ambiente, né? Bem diferente quando se trata de simplesmente uma produção orgânica ali no sentido da palavra orgânico, né? Então tem uma diferença aí que você, né? E que a agroecologia é além, né, do simples fato de você ter uma produção, e falando em alimentação já, né, orgânica. Também a agroecologia é aquilo que vai além, tem os horizontes, de colocar o agricultor para pensar. Porque a agroecologia é isso. Desafia o agricultor a pensar, a entender. Desafia trabalhar também, além de colocar o agricultor para pensar, colocar a pessoa em si para pensar, desafia trabalhar em nós
viver essa conformidade na sociedade de forma coletiva. Então, vamos dizer assim, é um desafio muito grande quando você pensa em agroecologia, de simplesmente uma definição, porque está tudo interligado, desde a casa, a família, a horta, os animais, a propriedade, a comunidade, a sociedade como um todo. Um modo de vida, né? Isso, e daí, falando disso, de viver na sociedade de forma coletiva, viver a experiência da troca, isso é agroecologia, troca do conhecimento, né? E isso daqui tem uma gama que a gente vai ficar bastante tempo falando sobre. Desafia viver a partilha daquilo que a gente tem, daquilo que a gente, a partilha do trabalho, isso é agroecologia. E eu digo assim, Claudemara, que na reflexão que a gente tem, na experiência que a gente vem vivendo, e procurando somar cada vez mais, né, com os agricultores, para o agricultor poder compreender todo o processo de agroecologia. E para ele entender aonde ele está e que ele realmente pode fazer a diferença aonde ele está. Eu diria assim que a maior dificuldade, Claudemara, de se implantar a agroecologia ou até mesmo de começar a agroecologia, é por ela simplesmente se tratar de ser coletivo. A agroecologia não é individual. Uma produção orgânica produção convencional é individual, desde as plantas, que é uma única planta, se trata de uma agroecologia, não. A agroecologia você vai ter que pensar em variedades, vai ter que pensar mecanismos e maneira de ser coletivo, na horta, na casa, na comunidade. Então, esse é o diferencial. Esse é o maior diferencial que a agroecologia traz para nós hoje refletir. A agroecologia é coletivo. E, por isso, a dificuldade muito grande de começar, por exemplo, né? A dificuldade de compreensão, porque a pessoa vai ter que começar a pensar as maneiras, né, de mudança para ser coletivo. Exatamente. Então, assim, é bem importante o que você falou, Sirlene, assim, porque hoje a gente vive uma sociedade individualista. Uma sociedade individualista, capitalista, né, onde muitas vezes os valores são os valores financeiros, né, comerciais, são colocados sempre em primeiro lugar, sempre como prioridade diante das ações, né, principalmente em relação ao meio ambiente, né. E então, quão difícil é trabalhar, como você bem explicou, em agroecologia, na forma como a gente se vive em sociedade hoje, né. Então, é meio assim que um trabalho formiguinha, né, de conscientização mesmo, para que se consiga atingir, né, aí as pessoas como um todo, da importância, né, desse viver aí voltado aí para todos esses atores, né, que compõem aí o nosso dia a dia, nosso habitat, né, seria a palavra correta. Mas assim, os principais princípios hoje, além de tudo isso que você elencou, os princípios norteadores da agroecologia, a gente tem aí, né, como aí você também, né, um grande conhecedor aí, da Ana Primavera, né, que foi aí tido como a mãe da ecologia, digamos assim, né. Então ela é uma engenheira, foi, né, uma engenheira agrônoma, foi uma referência mundial aí em relação à agroecologia, pioneira no Brasil. Morreu no ano de 2020 com 99 anos e trouxe assim muitos e muitos estudos, né, aí em relação à agroecologia. Gostaria de comentar, né, comenta um pouquinho para nós aí sobre essa, né, um pouquinho, né, dessa história aí da Ana Primavera em relação, né, aos princípios, né, norteadores e básicos, né, da implantação, né, da agroecologia como um todo. Mais um desafio aqui da Claudemara. Falar da doutora Ana Maria Primavera não é falar da Sirlene, não é falar da Claudemara. Falar da Ana Maria Primavera assim, nos enche de orgulho. Espero que eu consiga realmente passar a mensagem para os senhores.
porque eu considero a doutora Ana Maria Primavera um dos grandes nomes, reconhecido mundialmente, quando falou. Ela foi engenheira agrônoma, cientista, pesquisadora, e ela foi estudiosa do solo. Ela foi aquela mulher assim pioneira em questão de explicativa do solo, que a gente pudesse entender, né? Aquela vida, aquela microvida que existe, tão importante quanto as que estão em cima do solo, que a gente consegue entender. E ela é uma mulher apaixonada pela agricultura familiar. Eu acho que isso, por ela ser mulher, né, nós aqui falando de Ana Maria Primavera, é um orgulho para a gente, porque ela foi aquela pessoa que ela foi apaixonada no que ela fazia, e o que ela fazia era especificamente voltado para a agricultura familiar. Da Ana Maria Primavera, Claudia, é aprender história, é aprender a se questionar, é querer buscar as respostas e não compreender, é querer aprender, não compreender muitas vezes, compreender partes do conhecimento que se aplica sobre a grande mãe natureza. É pegar gosto e militar. Isso é o que, quando eu penso na Ana Maria Primavera, é isso que faz. Ela despertou em mim o interesse de querer saber mais e querer aprender mais, e de o gosto de militar. Porque quando a gente vai nos lugares, eu digo assim, eu sempre defendi várias causas, mas na agroecologia eu sou militante. E eu acho que é isso que faz o diferencial assim, nas coisas. Quando a gente milita, a gente se doa, né, incansavelmente, né, e conforme, né, os princípios que a gente acredita. A gente não fez essa pergunta para a Sirlene sobre a Ana Maria Primavera à toa, né? A gente sabe aí que a Sirlene é uma grande admiradora aí, né, dos escritos, dos estudos da Ana Maria Primavera. Inclusive, ela vem lendo aí vários livros aí deixados, escritos pela Ana Maria Primavera em relação a toda essa estruturação da agroecologia. Então, ela como uma estudiosa aí, e militante, né, da agroecologia, então ela aí está se aprofundando aí nos estudos dessa grande pioneira da agroecologia aí, foi a Ana Maria Primavera. Vamos por um rápido intervalo agora, né? Vamos ouvir mais uma moda aqui. Na sequência, a gente retorna novamente aí o nosso diálogo aqui sobre a agroecologia aí com a nossa convidada de hoje, que é a Sirlene Monteiro Pasternak, ela que é lá da comunidade do Laranjal. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem para nós através do nosso WhatsApp 98812-6512. Pode mandar aí até uma perguntinha para a Sirlene, se você tiver curiosidade aí em saber mais sobre a ecologia, fique à vontade. Vamos ouvir agora aqui Homem do Campo com Josemar Feron. E essa vai especialmente para você que é um trabalhador ou trabalhadora rural. Um abraço do Josemar Feron. Viva o homem do campo! Demais! Agora nós vamos voltar para os Me sinto honrado por ser um homem do campo. Vim lá da roça, eu sou homem do roçado. Trabalhei muito na lavoura com os meus pais, naquele chão onde o trabalho é pesado. Lá a gente sofria muito com a falta de chuva, por isso nem sempre a lavoura produzia. Mas quando a chuva molhava a terra, o povo e a natureza voltava a ter alegria. Mas quando a chuva molhava a terra, o povo e a natureza voltava a ter alegria. Sou homem do campo, por isso me sinto honrado. É uma pena que o trabalho lá da roça
roça nem sempre é valorizado. Eu tenho calo nas mãos, o rosto ainda surrado. Mesmo assim não sinto vergonha em dizer que sou homem lá do roçado. Sou homem do campo, por isso me sinto honrado. É uma pena que o trabalho lá da roça nem sempre é valorizado. Eu tenho calo nas mãos, o rosto ainda surrado. Mesmo assim não sinto vergonha em dizer que sou homem lá do roçado. Me sinto honrado por ser um homem do campo. Vim lá da roça, eu sou homem do roçado. Trabalhei muito na lavoura com os meus pais, naquele chão onde o trabalho é pesado. Lá a gente sofria muito com a falta de chuva, por isso nem sempre a lavoura produzia. Mas quando a chuva molhava a terra, o povo e a natureza voltava a ter alegria. Mas quando a chuva molhava a terra, o povo e a natureza voltava a ter alegria. Sou homem do campo, por isso me sinto honrado. É uma pena que o trabalho lá da roça nem sempre é valorizado. Eu tenho calo nas mãos, o rosto ainda surrado. Mesmo assim não sinto vergonha em dizer que sou homem lá do roçado. Sou homem do campo, por isso me sinto honrado. É uma pena que o trabalho lá da roça nem sempre é valorizado. Eu tenho calo nas mãos, o rosto ainda surra, 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 surrado. Mesmo assim não sinto vergonha em dizer que sou homem lá do roçado. 18h34. Estamos de volta com a nossa prosa da roça, hoje dialogando aí com a Sirlene Pasternak sobre agroecologia. Lembrando que você pode mandar sua mensagem para nós através do WhatsApp 988126512. Também aí acessar a nossa web Rádio Fatos, né? Para ouvir não só o Prosa da Roça, como toda a nossa programação. Aí temos uma programação 24 horas no ar aí para você através do site www.webradiofatos.com.br. E agora, dando continuidade aqui ao nosso diálogo sobre agroecologia com a Sirlene. Sirlene, falamos um pouquinho aí, né, sobre o que é agroecologia, enfim. Quais são os princípios básicos aí, norteadores da agroecologia? Então, a gente, quando pensa, né, nos princípios, a gente também se restringe, né, que a agroecologia é somente a produção. E não deixa de ser, e o objetivo da gente também é, né, os desafios da produção. Mas eu tomei a liberdade, pessoal, e eu trouxe aqui uma frase, uma reflexão do nosso grande Paulo Freire. E o que ele falava na agroecologia, quando ele, o que ele quer dizer para nós e o que né, quer passar para nós com essa frase. A trajetória de construção do movimento de transição e prática para uma agricultura limpa, visto como tema gerador que mobiliza, que conscientiza, que organiza, que articula a agricultura familiar e outros trabalhadores comprometidos com esse desafio.
Veja quão rica é a questão da agroecologia na visão do Paulo Freire, nessa simples fala dele. E há ainda, que vai além, né, de que se trata nos dias de hoje, é a institucionalização da agroecologia pelo seu crescente enquadramento no paradigma do capitalismo agrário. Então, não se trata simplesmente, né, é quase como se fosse uma política. Com certeza. Né? Vamos dizer assim, a dimensão tão grande do que é a agroecologia hoje. E do que se trataria, então, esses princípios? Do que se refere à questão socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável. Vai nos remeter lá ao manejo lá na nossa propriedade. Esse é um dos princípios, né, mais enraizados que a Ana Maria Primavera trata e vários outros, né, estudiosos aí que também reforçam o que ela fala. Conservar, ampliar a biodiversidade dos ecossistemas. O que é isso? O que será que quer dizer isso? Solo, planta, animais. Então, ampliar cada vez mais o sistema, o ecossistema, a vida desse ecossistema em esses aspectos. E o manejo? O que se trataria o manejo? Assegurar as condições de vida de solo, que permite a manutenção da fertilidade por meio de práticas. O que será essas práticas? Só usando, né, com um exemplo aqui. Vamos entrar em questão técnicas aqui. Até porque se a gente for tratar o tema amplo, né, assim como se deve, nós ficaremos aqui mais uma semana, né, dialogando aí sobre agroecologia. Então, o que seria, né, exemplos? Práticas de cobertura, adubação verde, proteção contra os ventos, conservação do solo, rotação de cultura. Enfim, aí vai uma gama na discussão aí. Então, utilizar, né, que também é um dos temas, dos eixos que trata o tema da questão da agricultura, não utilizar os insumos químicos, agrotóxicos, diversificação das atividades na propriedade, que busca a interação entre elas. Então, vamos dizer assim, não se trata... Lembra do coletivo que eu falei? É isso. Vamos dizer assim, tem todo um aparato dentro da propriedade que tem que conciliar a relação das atividades entre elas. Então, o manejo com os animais vai fortalecer lá, ajudar na atividade da horta. A questão ambiental que a gente tem que tratar também, que vai olhar a questão de solo e água, erosão. Então, tudo essa gama aí de... E isso, essa rotação que existe dentro da propriedade, é justamente a família vai fazer para estar diminuindo os gastos. Então, é uma coisa... É o coletivo dentro da propriedade que a agroecologia desafia. E também vai favorecer e fortalecer a autogestão, que respeita a cultura e estimula a dinâmica social. Então, esses princípios que nos norteiam hoje é o básico do básico, né, para a gente começar. Mas se falar de agroecologia, a gente pensa em coisa grande. Será? Será que é assim que funciona? Então, esse é uma das maneiras que a gente gostaria de passar para os senhores e despertar nos senhores a buscar compreender o que é agroecologia. Aonde que eu me encaixo? Será que eu não estou fazendo agroecologia e só preciso fazer somente alguns ajustes? Então, vamos nos questionar em alguma situação? E o bonito de tudo isso é que a agroecologia não acontece pela imposição. Isso eu acho encantador. Isso é uma experiência que a gente vive, né, com os agricultores.
não acontece pela imposição. Existe uma ligação de detalhes que chega num todo da forma de fazer e praticar uma pequena transformação. Então, começou uma transformação, aí já valeu a pena. E daí começou, a pessoa não vai parar mais, né? Não vai ficar parada, ou não ficou. E esses exemplos de respeitar os saberes, vai nos instigar a isso, vai trabalhar coletivamente, vai viver em comunidade, vai compreender os porquês, né? Que tem tanta resposta pronta aí e que nós tiramos de letra, mas nós só estamos repassando aquilo que nos foi dito. Quando a gente se pergunta, aí nos desmorona, porque aí vai nos desafiar a gente buscar essa resposta, né? Permitir a gente buscar essa resposta. E vai ampliar a diversificação da vida e na mudança de todo o manejo, de toda uma estrutura, tanto da propriedade como na comunidade. Quanto conhecimento, hein? É assim mesmo, né, Sirlene? Quando a gente veste a camisa, quando a gente se identifica com a prática, você se apaixona, né? E faz daquilo ali teu modo de vida. Muito interessante a explanação aí que a Sirlene está fazendo aí para nós sobre o que é agroecologia. Muito, muito aí interessante. Tem muito conhecimento aqui que podemos aí estar expandindo aí, né? Com certeza aí para mais e mais aí pessoas que têm interesse em estar dialogando, se inteirando e sabendo aí o que é a agroecologia, né? Como a Sirlene falou. Às vezes você acha aí que é uma coisa distante, né? Aí longe do teu alcance, ter grandes estruturas, grande capital, e muito, muito pelo contrário, né? Não é todo um habitat, toda uma forma de vida, modo de viver aí, que está aí no nosso cotidiano, aí fácil de nos adaptarmos, quem já não vive isso, como a senhora disse, às vezes por falta de conhecimento, e a gente acaba atropelando, né, algumas questões. Sirlene, no último dia 2 aí a gente, né, participou lá juntamente com a comunidade o primeiro diálogo de ecologia. E teve aí a oportunidade de trazer aí o palestrante, grande estudioso. Inclusive ele fez uma entrevista na TV Fatos. Né? Tiver curiosidade de conhecer mais sobre a pessoa aí do José Maria Tardim, que também é um grande entusiasta aí e motivador da agroecologia, pode acessar aí a nossa TV Fatos, né, no Facebook, e está assistindo na íntegra aí a entrevista que aconteceu dia 2 agora de setembro, né, no último sábado, com o José Maria Tardim. Fale um pouquinho para nós aí, Sirlene, como que aí a comunidade do Laranjal, a comunidade, né, foi uma que demandou aí, né, para o núcleo aí a esse diálogo aí para estar se inteirando e sabendo mais da agroecologia. A gente sabe lá que você tem um trabalho muito importante lá frente à associação, né, Associação Rural lá do Acintral. Então a gente sabe aí das ações, né, enquanto moradora da localidade, você vem desenvolvendo e vem motivando aí a comunidade para a questão da agroecologia. Então, Claudemara, não se trata somente de um ponto específico. Vamos dizer assim, o que aconteceu foi uma caminhada. Não foi de uma hora para outra que o pessoal... gostei do que é agroecologia, dessa palavra, e vamos... Não aconteceu dessa forma. Então, eu, né, aproveitando o momento, eu quero agradecer, então, né, o nosso presidente, o Adão, lá da associação, lá da comunidade, e que ele também é aquela pessoa que colabora, né? Tanto eles como toda a comunidade, quando a gente pensa em alguma atividade, a comunidade, vamos dizer assim, apoia toda a estrutura lá e faz acontecer. E isso para mim é de uma validade e de uma importância muito grande. Então, voltando ao interesse, então, como eu falei, não foi de um ponto só. Foram vários eixos, sabe, Claudemar, que conforme foram acontecendo as reuniões da associação, a gente foi trazendo temas importantes,
e foi debatendo. E abordava o tema e debatia de uma maneira dinâmica e encaminhava. E um dos exemplos que a gente tem lá na nossa comunidade é que um dos primeiros temas que a gente iniciou foi a questão do lixo, né, do reciclável, que para nós do interior é uma dificuldade, pois fica os plásticos lá nas propriedades, e contamina o solo, contamina os animais, há risco até com os animais, né, de sofrer algum problema, né, de estar ingerindo esses plásticos, vamos dizer assim. E a gente debateu e junto com a comunidade a gente encaminhou. Por exemplo disso a gente tem, né, lá na comunidade, a gente construiu junto a questão do ecoponto. Então, o pessoal faz a junção, vamos dizer assim, dos material reciclável e leva lá num lugarzinho específico, que não molha, que é fechado. Já é uma coisa muito grande, parece simples, mas... Outra coisa também que levou a comunidade vamos dizer assim, a se encaminhar para a gente levar o diálogo de agroecologia foi que a comunidade viu que tinha coisa acontecendo, algumas ações específicas, por exemplo, a questão dos grupos de agroecologia. Daí a gente fez uma experiência da lavoura coletiva, a gente se reúne para fazer algumas trocas de trabalho, e a comunidade viu e a comunidade começou a gostar. Então, as pessoas que trabalham na comunidade não estão todas nos grupos de agroecologia, né? Vamos respeitar o tempo, né? Cada um seu tempo, mas eles participam dos trabalhos coletivos na comunidade, né? Então, por exemplo, a gente também teve lá na comunidade vamos dizer assim, um dos fortes, um ponto forte foi a questão da reconstrução da nossa mata nativa, né, para a gente, vamos dizer assim, proteger a nossa erva mate. E nas discussões da erva mate, dos programas que teve pela Secretaria da Agricultura, os debates puxados pelo CIPAM, por exemplo, né, que você faz parte, está, né, nítido a questão da agroecologia. Aí o pessoal começou, né, o que se trata e como é que fazemos. E começou aquelas perguntas todas que todas nós temos, né, em relação à agroecologia. Bem, a Sirlene falou aqui um ponto bem importante, que foi em relação ao ecoponto. Então, a gente sabe aí que as comunidades do interior, a grande maioria, não tem coleta seletiva, né, dos recicláveis, né, do material ali. Então, o que também é um agravante aí para a natureza, porque quem tem algum tipo de transporte traz a cidade, quem não tem, terra, queima, enfim. Infelizmente, acabam depositando em terrenos baldios, em beira de estrada, e isso é terrível, né? Uma pressão sem tamanho aí para a natureza. A comunidade lá do Laranjal, isso aí, se não me falha a memória, foi uma das primeiras aí a ter a oportunidade de ter um ecoponto, né? Demanda aí da comunidade, aí da ecologia, ter esse ecoponto lá, onde a pessoal da coleta, né? Da coleta seletiva aí faz a coleta mensalmente desse material lá. Então, um grande avanço, né, Sirlene, aí foi para a comunidade esse ecoponto, né, que também veio muito aí a contribuir com essas práticas aí que a comunidade já vem desenvolvendo em relação à agroecologia. Vale ressaltar também, Claudemar, a questão de como a gente vai encaminhando, né? Porque às vezes a gente tem pressa de algumas coisas aconteçam. E nós não precisamos ser assim, né? Conforme a comunidade vai compreendendo, a gente vai avançando. Mas veja, desse ponto que a gente construiu na pandemia, inclusive, né, a construção do ecoponto aconteceu, a gente avançou, a gente não ficou parado. Então, a gente fez o ecoponto, deu certo, e a gente avançou. Agora a gente está com uma demanda na comunidade das proteção de fonte, né? Como que funciona as proteção de fonte lá na nossa comunidade? O trabalho é feito de mutirão e a família entra, né,
Já a questão das biofossas, a gente está demandando, né, a questão das manilhas da prefeitura, mas o trabalho é feito também de troca, né, de trabalho coletivo na comunidade. E também a gente fez lá um projeto coletivo, vale ressaltar que na comunidade é coletivo, tudo que é coletivo. coisa tudo coletivo. Então a gente Muito importante isso. A gente fez o projeto coletivo, de 11 famílias que também tiveram, né, as reuniões da associação elas são abertas. Participam os associados, os simpatizantes, quem quiser ir na reunião da associação é convidadíssimo. E eles contribuem de alguma forma. E nesse sentido das frutíferas, do projeto de reflorestamento, de proteção à erva mate, vamos dizer assim, de reconstrução da mata nativa, principalmente com as frutas nativas, então houve 11 famílias interessadas. Aí a gente fez um projetinho lá pelo IDR de Guarapuava, né, na pessoa do André. Ele veio, nos visitou, encaminhou o projeto e a comunidade foi contemplada, então, com 1.000 mudas. Nossa, que maravilha! Dentre elas, várias mudas, né? Veio as frutas nativas, né? E veio também a erva mate. Aí o pessoal plantou, está cuidando bonitinho para a gente poder, né, avançar em outros acessar possíveis outros. E o que me deixa feliz é que a gente não tem pressa, mas a gente não está parado, tá caminhando. Devagar, né? E sempre. Isso, devagar e sempre. Até porque o processo é assim, né? A gente não se atropela o processo, né? É um processo lento, né? Essa questão da agroecologia, né? É o tempo da natureza, digamos assim, né? Isso. É o que faz, vamos dizer assim, que faz a gente até refletir sobre isso. Porque às vezes a gente quer uma mudança imediata e daí né, a nossa desilusão, porque não é assim. Então tem todo um processo, né, um tempo para respeitar, mas a gente não estando parado é isso que importa. Exatamente. Muito importante aí questões aí que a Sirlene trazendo para nós aqui. Dado aí nosso adiantado da hora, né, já estamos a 18 horas e 54 minutos, a gente vai para o nosso informativo jurídico de hoje. Na sequência, retornamos aí, né, com o encerramento aí, as considerações finais aí da nossa convidada de hoje. O informativo jurídico de hoje, né, o Dr. Geonir aí vai falar um pouquinho sobre aí de valores, né, altos aí em relação ao acesso. Acompanhe agora o programa de informações jurídicas da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Paraná. Uma produção da Assessoria Jurídica da FETRAF Paraná. Acompanhe agora as informações de interesse dos associados dos sindicatos da FETRAF e da CUT. Cumprimento aos agricultores, às agricultoras, aos trabalhadores e trabalhadoras. No programa de hoje nós vamos falar sobre a questão das notas emitidas pelos agricultores familiares nos últimos anos. A agricultura familiar passou por um processo de renovação desde o início dos anos 2000, com a mecanização, com o aumento da produtividade no campo, principalmente no leite. Várias regiões do estado trabalham muito a questão do leite, do fumo, da erva mate, enfim, vários produtos. E o que acontece? O pessoal do INSS, os técnicos do INSS e a Justiça Federal, os juízes da Justiça Federal principalmente, não compreendem ou não entendem, nunca visitaram uma propriedade rural e acham que a nota fiscal que o agricultor emite, ela é um valor líquido que entra para o bolso do agricultor. Por exemplo, uma nota fiscal mensal de leite de R$15 mil. Na justiça, eles entendem que o agricultor ganhou R$15 mil por mês e esquece que o leite hoje não dá nem 10% de lucro líquido. Os agricultores sabem disso, as pessoas têm noção do custo de produção com o preço dos produtos, com o preço da mão de obra, com o preço
dos equipamentos, com o preço dos insumos, enfim, há uma distância muito grande entre lucro líquido e nota fiscal, valor total bruto. Então, qual que é a sugestão que a gente dá para os agricultores familiares? Como eles não entendem, não se sabe se por má fé ou por falta de conhecimento técnico, conhecimento da realidade dos agricultores familiares, que bastaria visitar qualquer agricultor, qualquer propriedade iria ter noção de que não é bem assim, o lucro sempre é reduzido em função da necessidade dos insumos que vão no trabalho todo, com certeza seriam muito bem recebidos e haveria uma explicação de quanto é o líquido que realmente sai para aquela família. A sugestão da FETRAF, do Movimento Sindical, é que as pessoas tirem pelo menos uma nota por ano de valores mais baixos, como uma venda de um novilho, uma venda de um porco, enfim, menos produção de leite, uma produção de milho. Evitem notas de soja, porque eles têm complicado muito, porque acham que a lavoura de soja é extremamente mecanizada. Então, notas de soja, feijão, fumo, leite, mas evitem notas de valores altos para apresentar no momento de pedir benefício previdenciário, principalmente aposentadoria, auxílio-doença, salário e maternidade. Porque, infelizmente, ainda tem essa ignorância de achar que o valor bruto da nota fiscal entrou totalmente para o bolso do agricultor familiar. Você acompanhou o informativo jurídico da FETRAF Paraná. Mais informações, acesse a página Apoio Jur no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Muito bem. Acabou de ouvir aí o informativo jurídico da FETRAF Paraná, lembrando que qualquer dúvida, informação em relação aí a essa parte aí de nota fiscal do produtor, benefícios da agricultura familiar e demais informações, você pode estar procurando o Sintraf, né, que é o Sindicato da Agricultura Familiar do município de Pinhão, que fica ali na rua 7 de setembro, ao ladinho do laboratório Góes. Dá uma passadinha lá, com certeza você sairá muito bem informado. E dado o adiantado da hora, Sirlene, o diálogo está muito bom. Nossa, quanto conhecimento, quanta informação importante, né, para os nossos agricultores, para o nosso público ouvinte que a Sirlene trouxe para nós nesse diálogo de hoje, nessa entrevista. Então, Sirlene, eu vou te deixar à vontade aí, né, para as considerações finais. A gente sabe, com certeza, você tem muito mais informações para passar para nós, mas num momento oportuno, com certeza, né, você estará sendo convidada novamente para estar vindo aqui, né, até os nossos estúdios aí da Web Rádio Fatos, trazendo aí essas importantes informações e experiências, né, que você tem aí com a comunidade ali do Laranjal nessa como é que eu uso a palavra aqui, nessa bandeira da agroecologia, né, nessa disseminação, né, desse ideológico aí da agroecologia. Então, Claudemara, né, antes de qualquer coisa, né, a gente fica grato, né, pelo convite, né, e agradecer às pessoas que nos escutaram. Espero ter, né, repassado a altura do que é esse tema, né, sempre dando as pinceladas aqui. Mas eu gostaria de falar, então, do nosso encontro. Mas o que falar do nosso encontro, Claudemara? Para mim foi fantástico, foi de uma grandeza, de uma riqueza de troca de conhecimento, né, na pessoa do professor José Maria Tardinha, aquela pessoa com uma gama de conhecimento, um leque de conhecimento, e na simplicidade com que ele, né, transmitiu a mensagem da agroecologia, respondeu as perguntas das pessoas que estavam lá. Eu só tenho, né, que agradecer a todos, não a todos lá, o pessoal da comunidade que, né, como nós estava sem energia, estava um dia chuvoso, vamos dizer assim, e o pessoal da comunidade nos apoiou, né. A gente também fez uma coisa assim muito legal, que foi foi partilhado, né, o nosso lanche, o chá da partilha. Então, todas as contribuições que o evento teve, né, o sucesso que o evento teve, foi, né, a contribuição
oficininha que cada um teve lá. E agradecer também às entidades parceiras, né, que eu sou defensora também, né, do cooperativismo, do associativismo, dessas entidades que nos fortalecem, né, na representatividade, né, das nossas lutas. Agradecer aos nossos visitantes que estiveram lá, de outras comunidades, que a gente que veio pela primeira vez lá. Agradecer também, assim, cada pessoinha que fez a contribuição né, para que o momento acontecesse. E eu também gostaria de agradecer aqui a minha família, que pega junto, né, nas doideiras lá que a gente pensa, né? A gente, né, sempre tem esse apoio lá. Eu gostaria também de agradecer essas entidades que estiveram presentes lá, né? Que o encontro aconteceu na nossa comunidade, foi, vamos dizer assim, o foco foi na comunidade, mas aconteceu em parceria com o Núcleo Centro-Sul, né? Então, o Núcleo Centro-Sul é um órgão aí que também está demandando e está lutando, né, para que as pessoas sejam certificadas, que tenham acesso à certificação para poder comercializar, né, a sua produção, que infelizmente o tempo não deu nem para a gente chegar lá na produção. Agradecer o Conder, que tinha várias, né, associação lá presente, a cooperativa Coafap, que estava presente, o Conceia, que estava presente, a Casa Familiar Rural, né, que a gente está fazendo parte lá e está gostando muito do trabalho, né, de fazer esse trabalho com os alunos, professores, os funcionários, os vereadores que estiveram lá presente, o vereador Israel, o vereador Edson, o vereador Elias, e a pessoa da Vilma, que estava representando lá o mandato do professor Lemos. Então, o encontro foi um sucesso, né? A gente espera poder repetir, né? Não precisa ser lá, pode ser em outro lugar, né? Mas a dinâmica tem que ser a mesma. De simplicidade, de diálogo e de troca de conhecimento e de partilha, né? De partilha de conhecimento. E também gostaria de agradecer aqui, né, uma entidade parceira também que contribuiu para que o evento acontecesse, né, que foi também o Sintraf. Sirlene, então bem rapidinho aqui, estamos um pouquinho avançado no nosso horário, aí vamos ganhar um puxão de orelha da chefia, mas se mais comunidades tiverem interesse, né, em estar se apropriando desses conhecimentos e entendendo um pouquinho mais da agroecologia, é possível? Com certeza, né, Claudemar, a gente, né, coloca à disposição aí o trabalho da gente, né, no conhecimento que a gente tem, que às vezes não é passar o conhecimento, é só somar com o conhecimento que a comunidade já tem, né, e trabalhar com aquilo, começar naquilo que a comunidade gosta, e, na verdade, colocar o agricultor para pensar. Esse é o objetivo da gente, né, quando faz a discussão, fazer os questionamentos, para que o agricultor se questione e questione também as respostas que recebem prontas aí da questão, né, principalmente a questão da produção. Muito bem. Então, a gente teve aí a entrevista com a Sirlene Pasternak, dialogamos aí sobre a agroecologia. Muito obrigado, Sirlene, por, né, dedicar aí esse tempo aí para nós estar dialogando sobre esse assunto aí tão importante. Quero deixar aqui à disposição, né, os microfones da Web Rádio Fatos, sempre que sentir necessidade de estar dialogando e passando alguma informação para as nossas comunidades, para os nossos agricultores, com certeza você será muito bem-vinda. Muito obrigado aí pelas suas contribuições. E chegamos ao final, né, da nossa prosa da roça, já são 19 horas e 5 minutos. Nos encontramos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Fiquem com Deus, é graças a Ele que a vida continua. Um grande abraço a todos que estiveram conosco aí na prosa da roça. Web Rádio Fatos, um novo jeito de ouvir rádio.